Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Vamos aqui atualizar todas as informações do dia de hoje, dessa terça-feira, que está bastante movimentada, né? Tem uma notícia aí importante sobre uma possível rescisão do Michel. Parece que fim da linha, né? O Lisca não conta com o Michel e o Vasco já estuda uma rescisão. Vamos falar também sobre reforços, né? Que tá todo mundo na expectativa. Quando vai chegar? Quem chega? Cadê os reforços? A cobrança tá firme aí em cima da diretoria nessa busca por reforços. E também a volta de Leandro Castan, né? Voltou a treinar hoje e a expectativa é que para o jogo de domingo o Castan volte a jogar, já que sem o Leandro Castan essa zaga é um verdadeiro horror. Enfim, muita coisa para a gente conversar aqui depois da vinheta. Antes da vinheta você deixa o like, que é muito importante, e também se inscreva aqui no canal. Tamo junto, rodou a vinheta. E então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Vamos começar aqui direto nos assuntos, sem enrolação, falando sobre Luiz Antônio. Luiz Antônio é um volante ex-chapecoense, ex-Flamengo, e que ontem à noite o nome dele foi especulado ali no Vasco, né? Algumas páginas dizendo que o Luiz Antônio estava muito próximo de fechar com o Vasco. No momento ele está jogando nos Emirados Árabes, né? Mas estava no Rio de Janeiro. Um amigo pessoal do jogador postou uma foto com ele, meio que dando boas-vindas ali no Vasco. Então ficou uma coisa que parecia, né, que ele estava vindo para o Vasco, ele seguindo ali os jogadores do Vasco. E no Twitter principalmente muita gente falando sobre essa especulação de uma possível vinda do Luiz Antônio, né? Um volante. O Vasco precisa de um jogador para essa posição. Mas é claro, né, era uma especulação e uma contratação que a galera já não estava curtindo pela passagem que ele teve no Flamengo. Quando estava no Flamengo, falou umas gracinhas lá sobre o Vasco. E também não é um primor de futebol, né? Não é assim um cara que chegaria para resolver o problema. Não é esse nível de contratação que a gente espera do Vasco para mudar de panorama na Série B. E bom, o Vasco hoje pela manhã negou, né? O Vasco informou que após surgir essas especulações nas redes sociais, que não teve em nenhum momento nenhum tipo de negociação com o Luiz Antônio e que gostaria de informar também que não existiu nenhum interesse, nada do tipo, nenhuma movimentação do Vasco em relação ao Luiz Antônio. Então, essa situação do Luiz Antônio foi só uma fake news, né? Fake news ou especulação da imprensa, enfim. Como o Vasco está buscando reforços, né? A galera fica aí tentando adivinhar os nomes, mas Luiz Antônio, nada, não vem para o Vasco já negou essa possibilidade. Um jogador que ficou muito próximo de acertar com o Vasco foi o zagueiro Lucas Ribeiro, do Internacional. Ele pertence ao Hoffenheim da Alemanha, né? Está emprestado ao Internacional, não vinha jogando, a reserva do Inter. O Vasco chegou a acertar tudo com o zagueiro, chegou a acertar tudo com o Internacional, com os empresários do zagueiro, mas o Hoffenheim da Alemanha não aceitou, né? Não aceitou reemprestar o jogador para o Vasco, assim, trazendo para o português claro, não queria que o jogador disputasse uma Série B de Campeonato Brasileiro, preferiu deixar ele no banco do Internacional sem jogar do que vir disputar uma Série B. Então ficou tudo certo entre Vasco e Lucas Ribeiro, tudo certo entre Vasco e Internacional, mas o clube alemão não liberou, né? O Alexandre Pássaro até numa coletiva tinha dito sobre isso, né? Que tinha fechado com um zagueiro que pertencia a um time do futebol europeu, mas que na hora H, ali na hora de assinar, o time acabou não liberando. Esse zagueiro é o Lucas Ribeiro, do Internacional. Deixa eu conferir a idade dele aqui. Ele tem 22 anos, né? Um zagueiro de 22 anos, e foi revelado pelo Vitória da Bahia e tem 33 partidas pelo Internacional. Mas viria para o Vasco, né? Mas o Hoffenheim não aceitou liberá-lo, e com isso o Vasco continua na busca aí por um zagueiro, né? O Valber do Cuiabá, o Cuiabá não liberou, e agora o Lucas Ribeiro do Internacional, o clube alemão que é o dono do passe dele, também não liberou. Segue aí a luta, né? A busca por reforços, e até o momento, meu amigo, nada. Hoje já é dia 24 de agosto e até o momento nada de contratação nessa janela de agosto. E preocupa, né? Essa falta de contratação, essa lentidão do Vasco no mercado preocupa, né? O torcedor tá beirando o desespero, já podemos dizer. O torcedor já tá naquele ponto de que, pelo amor de Deus, anuncia alguma coisa aí, nem que seja para eu criticar, nem que seja para eu falar mal, que eu quero um fato novo, eu quero uma novidade, porque o Vasco do jeito que tá, né? Jogando o futebol do jeito que tá, enfim, sem nenhuma motivação a mais
para o próximo jogo, acaba, enfim, a desconfiança e o desespero ficando cada vez maior. Mas a diretoria está numa lentidão tremenda aí para reforçar esse time. O Lisca exigiu, né, ali 3 contratações, a diretoria prometeu que ia trazer essas 3 contratações, mas até esse momento, né, o momento que eu estou gravando esse vídeo, terça-feira, 24 de agosto, por volta aqui de 1 e pouca da tarde, nada, o Vasco ainda não contratou ninguém. Bom, mas se não contratou ninguém, pelo menos temos uma notícia boa, né? A informação aqui do site Papo na Colina é de que Michel já se recuperou do seu problema físico, né, da sua lesão, mas não é essa a notícia boa não. A notícia boa é de que o jogador está de saída do Vasco da Gama. O Lisca não vai aproveitar o Michel e a diretoria do Vasco já iniciou nessa semana um processo aí de limpeza do elenco, né, e iniciou também esse processo aí para devolver o Michel ao Grêmio. O jogador não será aproveitado aí pelo Lisca e será devolvido ao seu clube, né, o clube dono do seu passe. Agora tem que resolver esse pepino com o Grêmio, com o Michel, para devolver o jogador. O Michel, com toda certeza, foi a pior contratação do Vasco aí em algum tempo, né, uma contratação completamente sem explicação, um jogador que não entrava em campo há mais de um ano e meio sem jogar. O Vasco vai e traz, veio aqui, não agregou em nada, né, quando jogou foi mal, ainda protagonizou aquele episódio lá de aglomeração, enfim, foi multado. Um completo desastre, né, a chegada do Michel no Vasco, mas a passagem, pelo jeito, está bem pertinho aí de chegar no final. Pelo menos uma notícia boa aí nessa terça-feira. Bom, e para encerrar o vídeo aqui, vamos com outra notícia boa, né? Temos duas. Temos mais uma notícia boa aqui, que foi a volta do Leandro Castan. Leandro Castan e Daniel Amorim voltaram a treinar com o restante do elenco do Vasco nessa terça-feira. Participaram normalmente do treinamento no CT Moacir Barbosa, treino comandado aí pelo professor Lisca, e muito provavelmente, né, Daniel Amorim e Leandro Castan estarão à disposição do treinador na partida do domingo contra a Ponte Preta. Desde que o Leandro Castan saiu do time, o Vasco não conseguiu vencer. O aproveitamento do Vasco sem o Leandro Castan na Série B é coisa de 20%. Com o Leandro Castan, isso aumenta para mais de 60%. Então, é um jogador fundamental aí nesse elenco do Vasco, nesse time do Vasco, né? Traz mais experiência. O Daniel Amorim também é um jogador muito experiente. Então, o Lisca, que reclamou que o Vasco tem um time muito jovem, com esses dois jogadores, né, aumenta aí um pouquinho a média de idade do Vasco e com certeza agrega bastante na equipe. Enfim, então é isso, né? Leandro Castan e Daniel Amorim muito provavelmente estarão disponíveis na partida de domingo contra a Ponte Preta. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações vascaínas, até a próxima, fui!